Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Vamos entender, através daquilo que será pregado, o que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família. Então deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus, amém? Quero chamar aqui o pastor Josué Gonçalves, já está conosco aí desde a manhã, ministrou no café da manhã aqui, foi uma bênção. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo, uma honra, um privilégio tê-lo aqui conosco. Está-se na liberdade do Espírito de Deus, amém? Posso usar esse pedestal aqui? Pode. Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Com máscara tem que falar um pouquinho mais forte, não é verdade? Eu quero agradecer ao pastor Devanir, sua esposa Márcia, e agradecer todos os pastores, a liderança da igreja, agradecer ao carinho de todos vocês, que de forma direta ou indireta contribuíram para que eu estivesse aqui. Quero agradecer também à irmã Mônica, sua filha, e todos os que estavam lá no café hoje, que nós tomamos juntos, e foi um café muito abençoador. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja e pelo trabalho que está sendo feito aqui nesta cidade. E quero que você entenda que tudo o que está acontecendo aqui é só o começo de muito mais que Deus vai fazer. Amém, queridos? Eu trago saudações da minha esposa. Eu sou casado há 36 anos com a mesma mulher e tenho 3 filhos. A Letícia, primogênita, o Douglas e o Pedro, que é um filho do coração, que chegou em casa com 24 horas de nascido e hoje ele tem 25 anos, é casado com a Kelly. E o meu filho Douglas é casado com a Valéria, e os dois nos deram 2 netinhos, a Luísa e o Davi. E a Letícia é casada com o Felipe, e os dois nos deram um netinho, que é o Joaquim. Então eu sou avô de 3 netinhos maravilhosos. E eu descobri que ser avô é muito bom. Diz que o avô é um animal bravo, que os filhos amansam para os netos subirem em cima. E é verdade. Meu querido, o som estava melhor antes. Se você puder deixar o som como estava, eu vou te agradecer bastante. Obrigado, viu? Muito obrigado. Seu trabalho é muito importante, muito importante. Eu quero perguntar quantos me seguem nas redes sociais aqui. Levante a mão, por favor. Quantos me seguem? Quem não me segue, pode começar a seguir hoje. Todos os dias eu posto 3 vídeos no YouTube. Um às 6 horas da manhã, um às 9 horas e outro às 19 horas. Eu posto 3 vídeos no YouTube. Eu posto 4 mensagens no Instagram todos os dias, e posto também no Twitter, no Facebook, e no WhatsApp, no rádio, onde houver uma ferramenta de comunicação, eu estou postando para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Então, você pode me seguir lá. Nós temos em Bragança Paulista uma casa de restauração de casamentos. Seu casamento está precisando de manutenção, de renovação, de restauração, de cura, se inscreva e faça parte. São 2 eventos. Tem um evento que é SOS Casamento. Esse é uma imersão, não é? Assim, de 4 dias, tratamento de choque. Agora tem um outro evento que chama Celebrando o Casamento. Queridão, se puder abaixar um pouquinho, daqui a pouco eu vou aumentar a minha voz aqui, daí pode ser que dê microfonia. Obrigado. A imersão é o SOS, e celebração é mais festivo. Então são 2 eventos diferentes. Você pode escolher o SOS se o seu casamento está na UTI conjugal. E se o seu casamento está precisando só assim de uma manutenção, de repente o celebração vai fazer
Muito bem, nós recebemos de 30 a 35 casais por vez, porque é um trabalho muito personalizado, onde a gente almoça junto, tem mentoria e é muito legal. Qualquer informação você pode ir lá no meu Instagram, é PR Josué Gonçalves, PR Josué Gonçalves. Eu tenho uma mentora, ela tem 85 anos de idade. Outro dia ela quis tomar um café comigo, com a minha esposa, para dar uma palavra para nós. E ela chegou lá em casa e ela levou assim um frasco de sal para nos dar uma lição. E falando com a gente, ela fez algo que se faz com as crianças, e eu nunca mais esqueci. E eu quero ensinar para vocês. Ela disse assim: Josué e Rose, aquela senhorinha, né? Faz assim, ó. 1 Coríntios 10, 10. Todos juntos, vamos lá. 1 Coríntios 10, 10. Só as mulheres. 1 Coríntios. Só os homens. Você sabe o que está escrito lá? É proibido reclamar. Na verdade, o que está escrito lá é assim, ó: não murmureis, como murmuraram os israelitas lá no deserto. Como murmuraram os israelitas e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureis, como murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então é proibido reclamar. Juntos, vamos lá? Isso é poderoso. Não há milagre de multiplicação na reclamação. Não há milagre de intervenção sobrenatural de Deus aonde as pessoas murmuram, reclamam. E é interessante que tem pessoas que ainda não entenderam porque não são mais abençoadas. Aprenda uma coisa: quando você reclama, você fecha o céu e você abre o inferno para assistir a sua vida. Agora, quando você exalta o Senhor, louva o Senhor, glorifica o Senhor, bendiz o nome do Senhor, mesmo no deserto, na prova, no vale, você tranca o inferno e você abre o céu sobre a sua vida. Tem uma mensagem que o meu filho prega, que ele colocou o tema assim, ó: agradece que cresce. Agradece que cresce. É o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus agradeceu pelos 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Então agradece que cresce. Então quando eu fizer assim, o que você vai dizer? Todo mundo vai, faz assim. Ô irmão, quando a sua esposa abrir o guarda-roupa e disser assim: não tenho roupa para ir para a igreja hoje, bate no ombro dela e diz assim, ó. Entendeu? Quando o seu marido entrar no carro e disser assim: preciso trocar esse carro, você fala assim, ó. Quando uma pessoa reclamar para você do governo, porque tem gente que fala tanto mal do governo, não é? Tem gente que fala tanto mal do prefeito, do governador, do presidente, fala mal do Brasil, ó. Não há bênção na murmuração. Não há milagre na murmuração. Você fazer uma observação, não é, de alguma coisa equivocada na prefeitura, no governo, na presidência, é uma coisa. Agora você viver reclamando, falando mal, falando, você está fechando a porta do céu e abrindo a porta do inferno, entendeu? Eu gosto disso, ó. Tinha um irmãozinho que ele via só o lado positivo de tudo. Está chovendo, a lavoura agradece. Está frio, equilíbrio ecológico. Tem alguns insetos que precisam morrer com frio. Acabou a comida, é que Deus quer que a gente jejue. Furou pneu, Deus quer que eu evangelize o borracheiro.
ganhou uma dúzia de limão de presente de aniversário. Esse pessoal quer o meu bem, eles não querem me ver gripados. Vamos fazer uma limonada. Vitamina C. Ele via o lado bom de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Que fila enorme! Deus está produzindo em mim a virtude do fruto chamado paciência. Aí um irmão ficou assim invocado com esse cara e falou: esse cara vê qualidade, esse cara enxerga o lado bom de tudo. Eu vou pegar ele agora. Irmão, e o capeta? E o diabo, irmão? Ele ficou pensando assim, porque ele era bem simples, matuto da roça, ficou pensando assim, falou: rapaz, o diabo, ô rapazinho trabalhador. O cara encontrou qualidade no capeta, gente. Eu gosto desse tipo de gente que olha para a vida com as lentes da fé. E quem olha para a vida com as lentes da fé sempre vai enxergar possibilidade de milagre, possibilidade de vitória. Por isso, saia daqui com... Então leva para casa isso, ensina para as crianças, ensina para os jovens. Vocês não vão esquecer mais isso? São só as mulheres para guardar mesmo? Só os homens? Que lindo, maravilha. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre todos contra o divórcio. Repete comigo: todos contra o divórcio. A palavra do Senhor diz em Malaquias, capítulo de número 2, verso 16. Abra aí a sua Bíblia. Malaquias, capítulo 2, verso 16. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos diz: odeio o desmembramento violento da uma carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam, não traiam. A pergunta que fica é: por que Deus odeia o divórcio? Por que Deus odeia o divórcio? Primeiro, porque o divórcio é guerra. E em uma guerra, alguns saem mortos, outros saem amputados e alguns morrem e ninguém ganha. O divórcio é guerra. Eis a razão porque não existe divórcio indolor. Eu nunca ouvi falar da cerimônia do divórcio, aonde a daminha entra para levar embora a aliança. Eu nunca ouvi falar do baile de divórcio. Divórcio é guerra. E quem mais sofre, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com o divórcio, são os filhos do divórcio. O divórcio é como um tsunami que desinstala, desagrega, traumatiza, e depois que passa o tsunami, deixa um rastro de destruição terrível. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi terrivelmente desejado. É rejeitar alguém que um dia foi terrivelmente seduzido. O divórcio é a apostasia do amor. Por que Deus odeia o divórcio? Porque Deus é pai. E qual é o pai que tem prazer na separação de uma filha? Qual é o pai que tem prazer
na separação de um filho? Qual é o pai que celebra o divórcio de uma filha ou de um filho? Eis a razão porque eu venho gritando no Brasil e no mundo que o divórcio não pode ser visto como porta de saída, mas como porta de emergência. Por que o divórcio é porta de emergência e não porta de saída? Porque existem algumas causas que justificam o divórcio como porta de emergência. Quando o divórcio é visto como uma porta de saída normal, aí acontece então a banalização do casamento como ideia de Deus. Há uma causa que justifique? Ok. Agora, não há uma causa que justifique? Aí banaliza. Aí é a banalização de uma ideia divina. Por exemplo, só para que vocês tenham uma noção, Luxemburgo é um dos países onde mais se divorcia. Chega a 64% dos casais que se casam se separam. Portugal chega a 58% dos casais que se casam se separam. Nos Estados Unidos, 50% dos casais que se casam se separam. Nova Zelândia, 40% dos casais que se casam se separam. O Brasil está aí entre 20% e 30% dos casais que se casam se separam. Nos países mais liberais, se divorcia por motivos tipo, nos Estados Unidos, tipo, por que você se separou? É porque ela gosta de cachorro e eu não gosto. Por que você se separou? É porque ele tem mau hálito. Por que vocês se divorciaram? Ah, ele ronca muito. Por que vocês se separaram? Preste atenção, são os motivos mais banais. São os motivos que não faz sentido, até porque quem ronca tem solução. É só emagrecer. E se não for problema de obesidade, é problema lá, é outro problema qualquer, que vai no médico, usa lá aquele acho que é CPAP, aquele aparelho que resolve o problema da apneia e acaba com o ronco. Tem solução, certo? Me separei porque ela engordou. Ué, vai na nutricionista, faz bariátrica, sei lá, dá um jeito. Elimina esse excesso de fofura e acabou o problema. Eu gosto de cachorro, ele não. Olha, entre o cachorro e o meu casamento vai ficar o casamento, pô. E o cachorro vai para um lugar onde ele possa ser tratado com respeito, não é? E com carinho, porque se é para ter cachorro, tem que tratar bem o animalzinho, como eu tenho lá e a gente trata bem. Agora, entre o cachorro e o meu casamento, se o problema é o cachorro, vai embora o cachorro e fica o casamento. Porque trocar o casamento pelo cachorro, para mim, é um contrassenso. Se vocês me entendem, digam amém. Então, é a banalização do casamento. Só para que vocês tenham uma ideia. O IBGE registrou, olha aqui, o número de divórcios no Brasil cresce 75% em 5 anos. No Brasil, houve um salto de 9.900% na busca pelo termo divórcio online gratuito no Google durante a pandemia. Estados onde mais acontece divórcio no Brasil. Isso daqui pode mudar de posição, mas fica entre os 11 aqui, entre os 11, tá? Primeiro, Rondônia. Segundo, Roraima. Terceiro, Goiás. Quarto, Tocantins. Quinto, Mato Grosso do Sul. Sexto, Acre. Sétimo, Mato Grosso. Oitavo, Distrito Federal. Nono, São Paulo. 10º, Paraná. 11º, Rio Grande do Sul.
A pergunta que fica é: quais são as 10 principais causas do divórcio? Quais são as 10 principais causas do divórcio? Número 1, infidelidade conjugal. O adultério tem sido a principal causa das separações e dos divórcios. E é a quebra da aliança feita na presença de Deus. Segunda causa, dinheiro. A incompatibilidade financeira, a forma errada de lidar com o dinheiro. Terceira causa do divórcio, a falta de comunicação. Ou a comunicação deficiente, ou a comunicação violenta, ou a morte do diálogo. Todo divórcio é precedido pela morte do diálogo. Próxima causa, quarta causa, discussões constantes. As brigas sobre tarefas, discussões sobre as crianças, a discussão incessante que mata o casamento. Quinta causa do divórcio, expectativas irrealistas. É fácil casar com expectativas elevadas, esperar que o seu cônjuge e o casamento vivam a atitude do que você idealizou. Eu estou falando com solteiros aqui. Os solteiros precisam aprender uma coisa. Por mais que você ame o namorado e o noivo, você não estará se casando com um anjo. Por mais que você ame sua namorada, sua noiva, você não vai se casar com um anjo. E sabe onde é que mora o problema? A menina está namorando, e aí ela noiva, e aí ela vai para o casamento olhando para o seu príncipe azul e pensando assim: ele nunca vai gritar comigo, ele vai amar minha mãe, vai amar meu pai. Em todas as datas importantes, ele vai me surpreender. No meu aniversário, dia dos namorados, dia da mulher, dia das mães, aniversário de casamento, ele vai me surpreender, vai me presentear. No dia do nada, ele vai me surpreender. Vai sonhando, irmã, vai sonhando. Ele vai ser romântico, ele vai ser cavalheiro, ele vai abrir a porta do carro para eu entrar. Quem conhece aqui acho que é Marcos Mion, é o Mion, aquele apresentador de televisão, vocês conhecem? Ele tem uma filhinha, né? E um dia ele disse assim para a filhinha dele: hoje você vai sair com o pai, se arruma, se produz, que hoje você vai sair com o pai, é eu e você só, vou te levar para jantar. E aí ela, menina, acho que tipo assim, adolescentezinha, pré-adolescente, se arrumou, ficou toda bonitinha. Aí ela sai com o pai chega na porta do carro, abre a porta, e ela entra, o pai fecha a porta. Quando chega no restaurante, o pai, momentinho, fica aí, desce, abre a porta, e ela desce, o pai fecha a porta. E eles entram no restaurante. Quando chega no restaurante que o pai reservou, o pai puxa a cadeira para ela e ela se senta. Aí o pai senta na frente dela, conversa com ela, dialoga com ela. E aí, deixa que eu coloco para você o que foi pedido para nós beber. Serviu ela. Na saída, o pai chega no carro, abre a porta para ela e ela entra. Aí o pai assume a direção, vamos para casa. Chega em casa, o pai abre a porta para ela. Aí ela perguntou para o pai, quando chegou em casa: ô pai, por que o senhor fez tudo isso comigo?
para que quando você estiver namorando, você não aceite menos do que isso do homem com o qual você vai se casar. Quando você estiver namorando, minha filha, não aceite um tratamento com menos dignidade, respeito e carinho do que o pai deu para você hoje. Esse é o perfil do homem que você tem que buscar. Um homem que te respeita, que te honra e que te trate como você deve, como uma mulher deve ser tratada. Agora, o que as meninas precisam entender é, claro, devem esperar um tratamento respeitoso, honroso, devem respeitar um tratamento como esse, como o Mion deu para a filha dele, mas não deve pensar que está casando com um anjo em estado de glória que nunca vai falhar. Porque se eu me casasse com a minha esposa esperando que na primeira semana ela fosse perfeita como esposa, sendo que ela nunca tinha sido, eu estaria vivendo até hoje uma frustração desse tamanho. Expectativas irrealistas é a quinta causa. A sexta causa é falta de sexo. E aí, preste atenção, é engraçado que boa parte da moçada casa porque quer fazer sexo dentro da legalidade e do ambiente seguro. Passa 1, 2 anos, acaba o sexo. Que coisa é essa? No namoro queria beijar até inchar os lábios. Aí casa, não beija mais. No namoro havia um borbulhar dos hormônios que parece que estavam endemoniados. Aí casa, parece que acaba os hormônios, parece que, meu Deus. E esse é um dos problemas. Eu trabalho como uma sexóloga. A sexóloga Ariane Marques. E ela tem 10 anos de atendimento em ambiente clínico. E ela compartilha comigo como os casais têm problema de entendimento, de ajustamento, de compreensão na área sexual. E isso tem levado ao divórcio, à separação. Sétima causa, a falta de espírito de equipe. Quando um dos cônjuges sente que assume mais responsabilidade no casamento, isso pode alterar sua visão ou a visão da outra pessoa e causar ressentimento. A oitava causa, não estar preparado para o casamento. Não estar preparado para o casamento. Eu estou dando praticamente um curso pré-nupcial para um casal que vai se casar. É um jogador muito famoso em um grande time lá em São Paulo. E ele vai se casar, é um irmão em Cristo. E ele tem 25 anos, a noiva tem 25 anos. E eu estou dando para eles uma mentoria pré-nupcial. E aí eu disse para ele e para ela: vocês são privilegiados, porque as ferramentas que eu estou entregando para vocês pré-nupcialmente vai facilitar a vida de vocês depois de casados. Veja como há um paradoxo. Você podia, ao completar 18 anos, pegar um carro e sair dirigindo por aí sem habilitação, sim ou não? Sim ou não? Não. O que foi necessário?
se matricular numa autoescola, fazer um tempo de aula com um instrutor. Aí você faz vários testes, vários exames, provas, e aí você tem que dirigir ao lado de um delegado para que ele te aprove ou reprove. É uma exigência do Estado. Você não pode conduzir um automóvel sem estar autorizado, habilitado, documentado. E a pergunta que fica é: o que é mais sério? Dirigir um casamento ou um carro? Dirigir um casamento, uma família ou um carro? Preste atenção. Muito mais sério, muito mais complexo, muito mais sério é dirigir um casamento, uma família. No entanto, se casa sem nenhum preparo. Quantos anos se estuda para ser médico? Quantos anos se estuda para ser engenheiro? Quantos anos se estuda para ser advogado? Quantos anos se estuda para ser professor universitário? Quantos anos se estuda para ser um administrador de empresa? 4 anos, 5 anos, 7 anos. Depois especialização, vai mais 3 anos. Agora, quantos anos você estudou para ser marido? Quantos anos você estudou para ser esposa? Quantos anos você estudou para ser pai? Quantos anos você estudou para ser mãe? Quantos anos você estudou para ser nora? Por isso que tem nora que só Jesus na causa. Por isso que tem genro que só a misericórdia do pai. E aí o pastor Zezinho chama genro de apêndice. Brincando assim, mas eu achei, vou brincar com o meu genro lá. Rapaz, eu descobri que genro é um apêndice. Ninguém sabe para que serve. E quando tira não faz falta. O pastor Zezinho também é terrível, na verdade. Brincadeira. Quantos anos você estudou para ser genro? O grande problema, gente, é que as pessoas se esquecem que o divórcio começa no namoro. E um bom casamento começa também no namoro. Presta atenção. O divórcio começa no namoro e um bom casamento também começa no namoro. Por isso, meus filhos fizeram curso antes de casar. Você vai aprender a ser marido, meu. Minha filha, você vai aprender a ser esposa, a ser mãe, ser nora. Você vai aprender. Você não vai casar sem primeiro aprender o que é ser isso. Porque senão lá na frente nós vamos ter problema nessa relação. Sabe, gente, para mim tinha que ser lei. Para mim tinha que ser lei. Você vai casar? Tá. Então você tem que ter uma habilitação. Você não casa se não tiver uma habilitação. É a mesma, uma carteirinha assim, ó. Formei como marido. Formei como esposa aqui, ó. Agora estou habilitado, então posso casar. Entendeu? Essa falta de preparo é a causa de número 8 dos divórcios. A próxima causa, 9, vício. Vício de drogas, como cocaína, maconha, álcool. Vício em jogos. Esse tipo de vício leva à destruição do casamento. É lamentável, eu recebo pedido de ajuda todos os dias. A maior parte são as mulheres pedindo socorro, clamando por socorro. Meu marido é viciado em pornografia, viciado em jogo, viciado em cocaína, é viciado. Pastor, como é que eu resolvi isso? Como é que eu faço isso? Tem muita coisa em jogo, mas meu marido é viciado em jogo. Tem muita coisa em jogo e meu marido é viciado em jogo. Ou viciado em droga, ou em álcool. Terrível. Por último, a última causa é o abuso. O abuso físico.
Olhei outro dia para uma mulher e disse: meu irmão, o que foi na cravícula? Engessada? Ela disse: meu marido quebrou minha cravícula. Abuso físico, abuso psicológico. Essa é uma realidade de muitos casais que se separam. Uma psicóloga, ela fez um estudo sobre o perfil psicológico dos filhos dos pais que se divorciam. Ela fez um estudo e olha a conclusão que essa psicóloga Judith, americana, olha a conclusão que ela chegou e ela colocou isso no seu livro. 25% dos filhos de pais separados não terminou os estudos no colégio. 25%. 60% dos filhos dos pais divorciados precisou de tratamento psicológico. 50% dos filhos dos pais divorciados tiveram problemas com alcoolismo e drogas antes dos 15 anos. Olha o estrago. Dá para você entender porque o diabo conspira contra o seu casamento e o meu todo dia? Dá para você entender porque o inferno conspira contra o casamento todos os dias? Olha o estrago que um divórcio gera nos filhos. 65% dos filhos de pais separados têm uma relação conflitante com o pai. E só 5% recebem ou receberam ajuda econômica substancial por parte do pai, porque na maioria das vezes esse homem assume a outra, a família da outra, em detrimento da original. Mesmo que a maioria passe dos 30 anos de idade, os filhos dos pais divorciados, diz a estatística, que 30% apenas se casou. E esta estatística diz que do total dos filhos dos pais divorciados, 50% que se casou, se separou. Dá para você entender o porquê que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? Dá para você entender por que a Bíblia diz Deus odeia o divórcio, Deus de pacto odeia o divórcio? É tão traumático isso que eu ouvi esses dias a história de um homem que ele não aceita que celebrem o aniversário dele. Ele não aceita. Ele não aceita que cante parabéns no dia do aniversário dele. Ele não aceita que compre bolo no dia do aniversário dele. Ele não aceita ganhar presente no dia. Ele não aceita celebrar a data de aniversário dele. Sabe por quê? Porque quando ele era pré-adolescente, quando ele esperava que no dia do seu aniversário houvesse uma grande celebração e comemoração e presentes, foi exatamente o dia que o pai escolheu sair de casa, fazendo sangrar a alma e o coração da mãe, dos filhos, inclusive dele. A saída do pai, abandonando a todos, no dia do aniversário dele, provocou um trauma tão sério que hoje ele é um adulto traumatizado e não aceita que celebre o dia do aniversário dele. A pergunta é possível reconstruir um casamento que acabou? É possível salvar um casamento doente? É possível construir um casamento à prova do tempo e das adversidades? Claro. E qual é a chave
para a transformação. A chave é leve a sério. Primeiro, leve a sério os votos que foram feitos no dia do casamento. A aliança conjugal é que sustenta um casamento. Leve a sério a palavra que foi empenhada. Se não, preste atenção no que está escrito aqui em Malaquias capítulo 2, verso 14, abra a sua Bíblia, em Malaquias capítulo 2, verso de número 14, palavra do Senhor diz assim, verso 14, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Preste atenção, no verso de número 13 diz assim, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão, por causa da sua deslealdade em não cumprir com os votos que foram feitos no dia do seu casamento. Quem se lembra dos votos? Prometo te amar, na saúde ou na doença. Prometo te amar, na abundância ou na escassez. Prometo te amar em qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Guarde isso. O que sustenta um casamento não é o amor. É o casamento que sustenta o amor. Josué, se o que sustenta um casamento não é o amor, então o que sustenta um casamento? Há no YouTube uma conversa entre 3 mestres da teologia, muito sério, nos Estados Unidos, John Piper, Timothy Keller, e tem um terceiro que não me lembro o nome, eles estão conversando numa mesa, um tem 38 anos de casado, outro 45 anos de casado, e outro 40 anos de casado, com a mesma mulher, e um pergunta para o outro, o que sustentou o seu casamento até aqui? Nenhum disse, o amor. Todos disseram, o pacto, a aliança, a promessa. Preste atenção. O que trouxe o meu casamento até aqui, e eu tenho 36 anos de casado com a mesma mulher, e até aqui o Senhor nos deu graça para se manter fiel um ao outro. E se você me pergunta o que é que trouxe o seu casamento até aqui, o amor, eu diria que o meu casamento sustentou o amor. Agora, o que sustentou o meu casamento foi exatamente a palavra que eu empenhei naquele dia para minha mulher e a palavra que ela empenhou naquele dia, prometo. 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 Você ainda sente frio na barriga? Não, isso aí é coisa de namoro. Você ainda sente frio na barriga? Isso é coisa de namoro, de início de namoro. Depois do noivado e casamento, você sente dor de barriga. Tem dia que eu acordo e não estou assim apaixonado pela minha mulher e tal, aquela coisa. Mas eu me lembro que eu disse a ela no altar, prometo. Minha esposa não é todo dia também que acorda olhando para mim, querendo me dar um beijo. Tem dia que ela dá uma mordida de raiva.
Mas ela lembra de uma palavra dita lá no altar há 36 anos atrás: prometo. Isso é aliança, isso é pacto, isso é integridade, isso é caráter. Leve a sério os votos que você fez. E esses votos são testados todos os dias. Segundo, leve a sério o casamento como uma sociedade conjugal. A Bíblia diz em Gênesis 22 e 24: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Diga, uma só carne. Outra vez, uma só carne. Uma só cama. Uma só bolsa, uma só conta bancária, um só cofre. Porque tem gente que casa, mas dá a impressão que só os órgãos genitais se casaram, o resto não casou. Tem casa que tudo é separado, tudo é separado, tudo é separado, tudo é separado. Presta atenção. Uma só carne significa, no original grego, unese, no hebraico, é colar, soldar uma parte na outra, é fundir uma parte na outra, é afeiçoar uma só carne, e os dois se tornam um só em todos os aspectos. Como eu gostaria que todos os maridos de Sinop estivessem aqui. Como eu gostaria que todas as esposas de Sinop estivessem aqui. Como eu gostaria que todos os noivos estivessem aqui. Sabe o que eu falo para o noivo e para a noiva? Vocês estão dispostos a viver uma vida tendo tudo em comum, sem senha, em nada, sem cofre, sem esconder absolutamente nada um do outro. Vocês estão dispostos a compartilhar a vida. Pelo contrário, não casem, porque vocês não entenderam o que é casamento. Que história é essa? Casa-se e quer viver como solteiro, quer viver como solteira, e diz um para o outro: ninguém tem nada a ver com a minha vida, não pergunta muito assim não, porque nem minha mãe perguntava tanto, e vive a sua vida que eu vivo a minha. Porque você casou então, pô? Quem quer apenas uma companhia, compra um cachorro. E sabe, outro dia uma irmã me disse assim: pastor, eu ando tão decepcionado com gente, que eu preferi ter a companhia de um cachorro comigo. E alguns dormem, o cachorro dorme até na cama, não é? Eu ando tão decepcionada com pessoas, que eu preferi ter como melhor amigo um cachorro. Eu disse: então, sabe por que você não quer gente? Porque gente te confronta, gente te pergunta, gente não aceita, muitas vezes, sua estupidez, arrogância, petulância, prepotência e egoísmo. Então você prefere um cachorro que não te pergunta, não te questiona, não te confronta. Porque o outro vai ser o meu espelho. Porque todos nós aqui temos pontos cegos. E para que eu enxergue nas áreas desses pontos cegos, eu preciso de um espelho. Lá no Éden, não havia espelho como você tem no banheiro, tem no quarto. Lá no Éden, o espelho de Eva era Adão, e o espelho de Adão era Eva. E no casamento, o meu espelho é a minha mulher, e eu sou o espelho dela. E o espelho tem duas virtudes: verdade e coragem. Porque o espelho fala a verdade sem medo de ser quebrado. Que nem as pessoas falam para mim assim: eu emagreci, eu preciso emagrecer mais, mas eu emagreci acho que uns 10 quilos. Eu estava assim bem acima do peso. E aí as pessoas falam assim para mim: pô, Josué, como você emagreceu? Você está mais magro.
Você emagreceu, só que quando eu tiro a roupa e me olho no espelho grande no meu quarto, o espelho grita, barrigudo. E sem medo de ser quebrado. Tem gente que prefere cachorro, porque o cachorro não diz nada quando esta pessoa chega em casa mal cheirosa, mal-humorada, gastou todo o dinheiro de forma irresponsável. O cachorro pula, brinca. Por isso que tem gente que prefere o cachorro. Agora, quem quer só uma companhia, compre um cachorro. Mas quem quer sócio, conjugal, casa. Ô irmão, eu vou embora amanhã mesmo, deixa eu falar tudo o que eu preciso aqui. Por isso que é bom ser pregador itinerante, não é? A gente fala tudo o que precisa, vai embora e o pastor fica resolvendo aí depois as questões. Brincadeira, gente. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Quantos casaram aqui? São casados? Levante a mão. Quantos? Você casou porque queria compartilhar tudo com o cônjuge? Sim ou não? Sim ou não? Você compartilha? Todas as decisões são tomadas juntas? Juntos. Tudo que é relevante, que diz respeito a esta sociedade, é feito em conjunto. Outro dia, uma irmã me disse, pastor, meu marido coloca a senha em tudo, apaga todas as mensagens do WhatsApp e atende no banheiro o telefone. Eu disse, pode ir atrás, irmã. Ou ele está vendendo droga, ou ele está contrabandeando, ou tem uma coelhinha nesta moita. E às vezes pode ser um coelho mesmo. Presta atenção. Quem leva a sério o casamento como uma sociedade conjugal, não tem senha para o cônjuge. Não tem código no cofre para o cônjuge. Não esconde o extrato bancário do cônjuge. Porque se a minha filha disser para mim, vou casar com um rapaz, só que ele quer apenas o meu corpo, mas não quer compartilhar a vida, eu vou dizer, escapa-te por tua vida, minha filha, não serve. Case com alguém que leve a sério cumplicidade. Casamento como uma sociedade. Casar é dizer para o outro, porque eu confio em você, eu quero compartilhar minha história, eu quero compartilhar minha vida, e entre nós não vai ter senha. Entre nós nada será feito de forma individualizada. Entre nós tudo vai ser a dois, vai ser em conjunto. Eu vou respeitar sua opinião, eu vou respeitar seu ponto de vista, e você vai respeitar o meu, e tudo que fizermos em prol da sociedade vai ser decidido junto. Por isso eu casei com você. Leve a sério o pecado de adultério. E nunca se esqueça que para vencer a tentação, para vencer o pecado, primeiro você precisa vencer a tentação. Porque todo pecado é precedido por uma tentação. Então, se eu venço a tentação, logo eu me antecipo e venço o pecado. Quarto lugar, leve a sério o princípio da honra. Tratar com honra é um dos fundamentos de um casamento bem construído. Eu dou mentoria para casais que vão se casar. E aí outro dia eu estava dando uma mentoria para um casal que ia se casar na semana posterior, e eu faria o casamento deles. E eles me pediram 3 conselhos para construir um casamento
parecido com o meu, porque eles diziam que o meu casamento inspirava eles. Eu disse, primeiro conselho, Ney, ame mais a Jesus do que a Rafa. Porque se você amar mais a Jesus, você nunca vai fazer para ela ou com ela o que Jesus não faria. Rafa ama mais a Jesus do que o Ney. Porque se você amar mais a Jesus do que o Ney, você só vai fazer para o Ney o que Jesus faria. Segundo, sejam rápidos em perdoar e pedir perdão. Não se deitem sem resolver a questão através do diálogo e do perdão, porque é bíblico. Paulo disse aos Efésios, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não vão dormir assim. Escutem, eu aprendi isso desde o início. Eu tenho 36 anos de casado e nunca fiquei um dia sem dormir na minha cama porque não estava conversando com a minha mulher. Isso é proibido lá em casa. Isso é proibido lá em casa. Eu acho estranho quando eu vejo um casal, faz 7 dias que a gente não conversa lá em casa. Outro dia eu conheci um casal que ficou 7 meses sem conversar. 7 meses sem conversar, gente, por causa de um sabonete. É muita burrice emocional. 7 meses perderam a paz, a alegria, a felicidade e o orgasmo. É muita burrice. Presta atenção, eu disse, Ney e Rafa, não aceitem passar um dia fora da cama, porque vocês não estão se falando. Sejam rápidos em perdoar e pedir perdão. Sejam emocionalmente inteligentes. Em terceiro lugar, eu disse, casamento é uma chamada para servir. Quando eu digo para os casais que eu dou mentoria, não se casem para ser feliz. Como assim, Josué? Eu quero ser feliz. Ela, eu quero ser feliz. Não se case para ser feliz. Se casem para cumprir um propósito. E quando vocês estiverem cumprindo o propósito, a felicidade vai ser uma consequência natural. Então a felicidade é um subproduto do propósito que o casal está cumprindo. Um casal que não entendeu o propósito, não está cumprindo o propósito, ainda não encontrou a felicidade. Porque a verdadeira felicidade é um subproduto do propósito que eu estou cumprindo. E um dos propósitos do casamento, gente, é servir. Quem não serve para casar. Quem não serve para o casamento. Quem não serve para ser marido. Quem não serve para ser esposa. Quem não serve. Ô moça, não se case com um preguiçoso. E é interessante, tem umas meninas que falam assim para mim, pastor, agora eu estou namorando, achei um gato. Gato é um gato. Eu nunca vi um bichinho tão preguiçoso que nem o gato. Pastor, ele não dá aleluia, mas ele faz miau. E eu fico toda arrepiada, pastor. Você já viu algum gato guardando a casa? Você já viu algum gato guiando o cego? Você já viu algum gato ajudando a polícia no aeroporto a encontrar drogas? Você já viu algum gato ajudando o pastor de ovelhas? Ou aquele boiador? Você já viu? Para que serve o gato, irmão? Até hoje eu também não sei. Deve ter um propósito, mas eu não entendi ainda. Eu digo para as meninas o seguinte, minha filha, fuja
dos rapazes com espírito de gato, que dormem até às 11 horas, não trabalham, são extremamente preguiçosos, não vão te sustentar. E os rapazes precisam também se livrar das meninas com espírito de patricinha. Sabe aquelas patricinhas que não ajuda em casa em absolutamente nada? Dorme até às 11 horas. Dá uma descansadinha à tarde, porque se cansa das redes sociais. Daí à noite tem uma série da Netflix. Não ajudam a mãe e quando são convocadas para ajudar, ficam estressadas. De novo, mãe? Eu fico com pena de quem casar com essa menina. Olhe para cá, por favor. Um grande marido começa com um rapaz que é um bom filho. Uma grande esposa começa com uma menina que em casa é uma boa filha. Eu sempre tive colaboradora em casa, mas a minha filha Letícia precisou aprender a cozinhar, a lavar, a passar e a arrumar o quarto dela, porque nós estamos formando uma esposa, não apenas uma boa filha, mas sobretudo uma boa esposa. Meus filhos tiveram que aprender de forma disciplinada como ser homem, como ser guerreiro. Preste atenção. Cuidado. Quem não serve, não serve. Quando eu vejo um garoto, 18 anos, já com um carrinho, pagando um terreninho, de um loteamento da cidade, com o seu próprio recurso, esse é o rapaz que a menina deveria colocar o olho sobre ele e orar ao Senhor, para que talvez ele seja o companheiro de viagem conjugal. E aí tem algumas meninas que dizem assim: pastor, ele é uma bênção, só não gosta de trabalhar. Mas quando casar, eu acho que muda. O casamento não muda drasticamente a pessoa, apenas revela quem ela é. Recentemente, eu assisti uma separação conjugal. Aquela médica, tão bonita, tão trabalhadora, tão esforçada, casou-se com um rapaz que nunca quis nada com o trampo. Sabe o que aconteceu? Recentemente, ela chegou para ele e disse: cansei. Cansei. Eu não casei para sustentar um marmanjo. Eu casei para ser sustentada e ser uma auxiliadora. Mas até aqui eu estou te sustentando. Então segue o teu caminho, porque sozinha é melhor do que mal acompanhada. Que vergonha! Que vergonha! Ter que se separar, porque aquele que deveria ser o provedor foi mal educado, criado pelos pais, e nunca foi alguém que teve como marca do seu caráter ser trabalhador. Leve a sério o princípio da honra. E eu disse então para o Ney e para a Rafa: aprendam uma coisa. Eu tenho 36 anos de casado. E quando me perguntam qual é um dos segredos, porque eu e a minha esposa vivemos bem, eu digo: um dos segredos é porque desde o início nós aprendemos a tratar um
a família do outro com honra, dignidade e respeito. Não faz sentido a minha esposa dizer para mim: Jô, como ela me chama, te amo, mas odeio a tua mãe. Não faz sentido. Jô, eu te amo, mas os seus irmãos são um bando de mala sem alça. Não faz sentido. Não faz sentido eu dizer para minha esposa: eu te amo, mas eu não suporto a tua família. Preste atenção, guarde isso. Casar é como comprar um CD. Quem lembra do CD com 15 músicas? Quem lembra? Levante a mão assim, por favor. Casar é como comprar um CD. Você gostava de uma música, mas você levava 15 para casa. Não tem como você casar e não levar cada um sua família junto, porque não existe ex-mãe, não existe ex-pai, não existe ex-irmão. Então, quando eu casei com a Rose, eu sabia que viria a família junto. Quando ela casou-se comigo, ela sabia que iria a minha família junto. Não tem como separar, desconectar, desvencilhar a família. Não. Até porque eu vou receber minha família, a minha família vai nos receber. Então não tem como. Quando eu trato bem a minha sogra, estou dizendo para minha mulher: te amo. Quando eu trato bem minha cunhada, meu cunhado, estou dizendo para minha mulher: te amo, te respeito e te honro. Quando a minha esposa trata bem minha mãe, trata bem meu irmão, minha irmã, minha família, ela está dizendo para mim: Jô, eu te amo, e porque te amo, trato com respeito quem você ama. Não tem como ser diferente. E se você fizer diferente, você estará construindo o seu próprio inferno. E é por isso que muitos casais não constroem um projeto de vida à prova do tempo e das adversidades, porque eles não colocam na construção o princípio da honra. E eu costumo dizer que quem planta honra colhe longevidade e prosperidade. Eu tenho um amigo que a sogra dele é muito próspera mesmo. E ela nunca se relacionou assim bem com ele. Havia sempre um distanciamento. E apesar de ser tão próspera, ela nunca foi generosa em alguns aspectos com ele. Nunca. Ela na dela, ele na dele, e viviam assim aquela relação superficial, aquele relacionamento superficial. Um dia, Deus falou com ele: promova na sua casa 2 jantares. Um jantar da honra para os pais da tua mulher e um outro jantar da honra para os seus pais. Como é que funciona isso? Você vai vai marcar uma data e você vai preparar a sua casa e a mesa como se vocês fossem receber o presidente da República. Você vai comprar um presente para o seu sogro e um presente para a sua sogra. Você vai colocar num envelope uma semente de honra, uma oferta, uma semente de honra para a sua sogra e uma semente de honra para o seu sogro. E quando chegar o dia e eles vierem, você vai fazer uma pequena cerimônia dizendo o quanto eles são importantes. O quanto vocês respeitam eles e ama eles. E diga que esse jantar é um jantar da honra. Vocês simplesmente estão fazendo para honrá-los. Entrega o presente e entrega a oferta.
Ele fez. A sogra é separada do sogro, mas se dão bem. Então convidou os dois para o jantar da honra. Os dois foram. Quando chegaram lá, o prefeito vai vir aqui em casa? Quem vai vir aqui? Quem é? Por quê? Que coisa linda. Não, só vocês dois. O que é isso? Jantar da honra. Nós fizemos tudo isso apenas para dizer para vocês dois o quanto vocês são especiais, o quanto vocês são importantes, o quanto vocês têm valor para nós, para ela como pais e para mim como aqueles que geraram o amor da minha vida. Eu quero entregar para vocês um presente. E aqui está esse envelope, que é uma semente de honra. Aqui está esse envelope, que é uma semente de honra. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida de vocês, e vamos jantar. Esse meu amigo até brinca. Ele diz: Josué, por que eu não fiz antes? Quando terminou o jantar, a sogra olhou para ele e disse assim, toda emocionada: quero dizer para vocês dois que vocês vão para Israel comigo, ficar lá não sei quantos dias, tudo por minha conta. Ele disse: por que eu não fiz esse jantar antes? Passaram-se alguns dias. A filha dele teve um problema de um tumor nos ossos. Ele foi para São Paulo, ele vendeu o carro para poder pagar uma cirurgia. Ele foi para São Paulo. A sogra ajudou na assistência. E aí um dia ele falou assim para a sogra: já que a senhora comprou uma caminhonete nova, e aí a senhora vai vender esse seu carro seminovo, eu queria comprar da senhora se a senhora me parcelar. Ela disse: tá bom, eu vou te vender. Mas quando ela foi orar, o Espírito Santo falou para ela assim: você não vai vender, você vai semear na vida dele. Ele chega na outra semana e diz: Deus disse para eu semear esse carro na sua vida. E ele me conta que depois do jantar da honra, não só no aspecto financeiro, mas houve agora uma mudança no relacionamento de todos, dos pais dele, dos pais dela, e simplesmente Deus abriu o céu sobre a vida de toda a casa. Há um poder extraordinário quando a gente honra. Se você quer ter sua vida experimentando o sobrenatural de Deus, comece a fazer aquilo que Deus está falando nesta noite que deve ser feito. E se você entende que essas experiências podem ser reproduzidas por você na sua casa, o faça. Porque este é um testemunho, mas eu conheço muitos testemunhos de gente que praticou esse princípio da honra e simplesmente estão experimentando a revolução do amor dentro de casa. Se vocês me entendem, eu digo amém. Antes de orar com vocês,